Oi, 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 pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula número 30 da nossa oficina de teatro online. 30! Uou! Uou! Quanto tempo, né? Que a gente tá juntinho aqui. Aos nossos alunos e alunas, nós pedimos que ao entrar no chat, coloquem seus nomes. E se por acaso você tiver algum outro nome ou com uma outra conta, um nickname, escreve aqui pra gente saber que é você. Se por acaso você perdeu alguma das nossas aulas, lembramos que elas estão todas disponíveis aqui no nosso canal, então é só você entrar e acessar, certo? Bom, hoje nós estamos dando continuidade à nossa reta final, ao nosso Work in Progress. Calma! É uma palavra muito usada aqui no nosso meio artístico. Work in Progress é um termo usado para dizer que nós estamos num processo de trabalho. Se a oficina estivesse acontecendo presencialmente num teatro, nós estaríamos fazendo uma peça de final de ano. Estaríamos num processo de peça de final de ano, de ensaios, num processo de descobertas, no nosso trabalho para chegar até a culminância, que é a apresentação da peça. Como em 2020 tudo está diferente, a nossa finalização vai ser diferente e aí a gente vai vivenciar aqui um Work in Progress, certo? Se por acaso você não é matriculado na nossa oficina e assiste as nossas aulas, não tem problema, faz o seu Work in Progress em casa. Então agora vamos rever as nossas etapas. Na etapa 1 nós pedimos para os nossos alunos escreverem um texto falando sobre esperança. O que eles esperariam do mundo daqui a 10 anos, o que eles gostariam que acontecesse, o que agora eles gostariam que mudasse daqui a 10 anos. Na segunda etapa nós pedimos para eles gravarem um vídeo, ou lendo o texto, ou trazendo uma proposta de como eles encenariam esse texto, mas já trazendo as intenções, quais são as ideias deles. A terceira etapa, que você pode conferir na aula 29, nós pedimos para que eles inserissem agora uma ideia. Como que eles vão encenar esse texto? E além disso, incluído já. E depois? E depois de pensado bem. Não. Sim, não. E depois de decidirem, de escolherem como vão encenar, pensar no figurino do personagem. Aí depende de que personagem que vai estar em cena. Pensar no cenário, onde vai se passar essa ação. Então vamos ver rapidinho o que foi que vocês aprontaram? Segue comigo no magnânimo momento. Pessoal, nessa etapa, nós vimos os textos de vocês ganhando forma, virando cenas. Então nós tivemos embates que foram resolvidos através do diálogo, personagens dialogando, tentando resolver alguns embates que apareceram, trocando a violência pelo diálogo, personagem que joga lixo na rua, conversar com ele, fazer ele entender que ele está poluindo o planeta. Nós tivemos algumas entrevistas, algumas reportagens do personagem 10 anos lá na frente, como ele estava e como estava o mundo ao seu redor. Nós tivemos conversas com a própria Esperança, que veio conversar com alguns personagens. Nós tivemos personagens que encontraram a carta que escreveram 10 anos atrás e guardaram. E 10 anos depois eles encontram aquela carta e acabam lendo aquilo que escreveram há 10 anos atrás e acabaram renovando as suas esperanças para o momento presente.
Que desejos estavam naquelas cartas que aconteceram e quais não, ou até muito melhor. Nós tivemos duas amigas conversando, uma muito sem esperança, desanimada, e a outra amiga estimulando ela a acreditar para que ela não desista. Nós tivemos uma personagem que depois de uma aula intensa na escola sobre violência e tantas outras coisas, deita para dormir e ela tem um sonho. E nesse sonho ela vai para um mundo muito melhor, que ela não quer nem acordar. E ainda tivemos algumas pessoas que fizeram a fase do depoimento. Gente, muito legal! Agora estamos no formato cenas. E a partir daqui, nós vamos pensar em alguns pontos pra gente deixar essas cenas cada vez mais redondas. Combinado? Nós pedimos na etapa 3 que, além de pensar em uma cena com texto, que vocês pensassem no figurino, no cenário. Algumas pessoas já pensaram e escolheram bem seus figurinos, fizeram uma caracterização completa do personagem. Outras pessoas apontaram as ideias. Então agora, nessa próxima fase que a gente vai entrar, na etapa 4, é pra você agora investir nessas suas ideias. Se você trouxe só uma sugestão, colocando a roupa em cima para mostrar o que você estava pensando, agora é hora de você vestir o figurino completo. Pensar detalhadamente como você pode caracterizar melhor esse personagem. E especialmente quem faz dois personagens, gente. Quando você está fazendo dois personagens, alguns fizeram diálogos entre dois personagens, sendo você o mesmo ator, nesse caso aí que você tem que pensar mais ainda nessa caracterização. Não só na forma de fazer, que tem que ser diferente, né? Como esse personagem fala, como ele age, qual é o ritmo dele. Lembra disso tudo? Qual é a relação que ele tem com o outro personagem? Bem como na escolha do figurino, tá bem? Então, vocês precisam diferenciar bem esses personagens que estão ali dialogando, que estão conversando, para que fique claro pra gente que tá assistindo, que são dois personagens diferentes. Então, caprichem no figurino e caprichem no cenário também. Escolhe o melhor lugar da sua casa para você fazer essa cena, ou então crie esse cenário. Agora a gente precisa falar sobre o posicionamento do olhar de vocês. E isso vai variar de acordo com a sua ideia. A primeira coisa que você tem que pensar é para quem que você tá falando. Com quem esse personagem tá falando. Se ele tá falando com outro personagem, não é para ele falar aqui direto pra câmera, certo? Eu aqui tô me comunicando com vocês porque eu tô falando diretamente com vocês. Agora, se tem um outro personagem com quem ele tá falando, imagina que ele tá aqui do lado. Onde ele estiver, você tem que olhar pra ele, você tem que imaginar onde ele tá, certo? Cuidado também com o perfil demais, porque eu perco a sua expressão. Se você imaginar que ele tá aqui, você vai ficar falando com ele aqui e eu vou perder muito a sua expressão. É claro que cada caso é um caso, mas eu acho que uma das melhores opções é você olhar um pouco ao lado do seu celular, da sua câmera, tá? Acho que conversar aqui já dá a ideia de que eu tô falando com uma outra pessoa e eu ainda consigo ver bem a sua expressão. Combinado? Agora, se você tá falando com você mesmo, se você tá numa reflexão sua, aí eu acho que não fica tão interessante você falar direto pra câmera. Direto pra câmera parece que você tá falando diretamente com quem está te assistindo. Como no teatro, quando a gente diz que a gente quebrou a quarta parede, né? Quando um personagem vai falar diretamente com a plateia, ou quando o personagem tá fazendo uma narração, então quando ele quebra a quarta parede e vai falar diretamente com a plateia, com a pessoa que tá assistindo e não com outro personagem. Vocês entendem isso? Ou então, se você tá numa reportagem que fala diretamente pra câmera: Olá, hoje nós estamos aqui diretamente da oficina de teatro online. Eu tô conversando diretamente com a câmera e com quem tá me assistindo. Percebem que é diferente? E que tem várias formas da gente pensar, então tem que estar de acordo com a sua ideia. Agora, se você está falando justamente com você, talvez você esteja aqui nesse seu mundo, né? Pensando o que você vai fazer, como vai fazer, e você pode até, de repente, em algum momento, quebrar para falar com quem está te assistindo. Então, preste atenção em como foi que você criou a sua ideia, como você vai direcionar melhor esse seu olhar. Uma posição que não é muito bem-vinda aqui pra gente, porque a gente também perde o olhar de vocês, é essa posição da câmera de baixo para cima. Especialmente se a pessoa ficar andando, porque a gente começa a ver o teto, a gente começa a ver as coisas passando e a gente acaba parando de prestar atenção no que a pessoa está falando e começa a observar o que está em torno. Então, pra gente te ver melhor, pra gente ver melhor a sua expressão, pra gente entender melhor a sua ideia, é importante que a câmera esteja na direção do seu olhar, ou num plano mais aberto pra gente ver o que você propôs de cenário, mas de baixo para cima a gente te perde muito. Outro ponto que eu queria trazer aqui pra gente pensar é que algumas cenas ficaram muito grandes. E dava pra perceber
que dava para resumir metade daquilo que estava sendo falado para fazer uma síntese, pegar os pontos principais mais importantes e enxugar um pouco aquela cena para ela ficar mais redonda. Algumas ficaram com muita fala, muito blá blá blá, repetitivo. Vocês podem pegar agora o que tem de mais importante nessas cenas que vocês apresentaram e fazê-las um pouquinho mais condensadas, mais resumidas. Porque algumas ficaram com excesso de fala e fala repetitiva, para a cena poder ficar agora mais redondinha. Então, pessoal, essa é a nossa última etapa. Agora, depois de tudo isso que eu falei, vocês vão pensar também na iluminação e nas finalizações. Como você vai passar melhor essa sua ideia. Como a sua ideia vai fechar. É importante, lembra? Essa é a nossa última etapa, a nossa etapa de número 4. Então, quem não enviou as cenas, essa é a hora de enviar. É importante todo mundo participar. A gente tá aqui aguardando a cena de vocês com muito amor e cheios de esperança. Eu tenho aqui uma surpresa para vocês. Semana que vem, a nossa aula número 31 vai ser ao vivo. Nós estaremos aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário. Ou seja, vocês vão estar aí comentando, eu vou estar aqui respondendo e a gente vai estar aqui trocando em tempo real. Aos nossos alunos, nós pedimos que fiquem ligados nos pedidos que nós vamos fazer nos grupos, nas mensagens que a gente vai enviar durante a semana. Combinado? Agora eu tô indo lá nos comentários pra gente bater um papo e tirar as dúvidas. Tô te esperando, hein? Se você gostou da aula, dá um like, compartilha com os amigos e escreve aqui um comentário. Agradecemos imensamente a PetroRio, a nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto. Então, pessoal, um beijo, até semana que vem e sigamos cheios de esperança. Que a esperança dança na corda bamba de sombrinha.